E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou falar mais uma vez sobre Maurício de Nassau e o empreendimento holandês no Brasil. Bom, pessoal, esse é um daqueles temas que não se esgota. Eu falo sobre isso em diversos vídeos aqui do canal. Mas como se trata de um tema que vira e mexe, retorna, né? E às vezes retorna na forma de comentário de algumas pessoas a esses vídeos aqui do canal, eu vi necessidade de gravar um vídeo definitivo. E assim, definitivo do ponto de vista do canal. Então, eu vou me propor aqui a me debruçar sobre esse tema pela última vez. Então, esse propõe ser o último vídeo do canal sobre isso. Quem acompanha o canal sabe que eu sou um entusiasta da Reconquista Brasileira, sou um entusiasta da Batalha de Guararapes, acho que foi uma façanha incrível, tem um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui. E assim, sempre vem comentários no sentido de elogiar o empreendimento holandês, lamentar a Reconquista Brasileira, e as pessoas usam sempre os mesmos argumentos. Então eu quero me debruçar sobre esses argumentos aqui nesse vídeo. Para começar então, pessoal, eu recomendo o seguinte vídeo, que eu gravei há um tempo, onde eu respondo a pergunta: o Brasil teria dado certo se tivesse sido colonizado por outra metrópole que não Portugal? E essa é uma questão muito importante, pessoal, porque muitas pessoas vêm defendendo isso. Não são poucos aqueles que fazem uma apologia de uma colonização inglesa, de uma colonização francesa e do empreendimento fracassado holandês. 3 países que produziram as 3 Guianas, aí, que hoje são luminares do desenvolvimento aqui na América do Sul. Eu vi, inclusive, políticos, deputados dizendo isso, pessoal. Então você vê o nível da ignorância. E, pessoal, naquele vídeo eu dou uma resposta definitiva para isso, tá? Para essa questão. E o que eu falo? A pergunta: o Brasil teria dado certo, né? Seria mais livre, mais próspero, desenvolvido, né? Se tivesse sido colonizado por outra metrópole que não Portugal, é uma pergunta que tem um vício. E é uma pergunta que não pode ser respondida, porque é a própria pergunta que está errada, pessoal. A pergunta está errada. Ou seja, a pessoa que argumenta que o Brasil seria melhor se tivesse sido colonizado por outro país, que não Portugal e que não Espanha também, parte do princípio de que o Brasil é um território branco. Então imagina, o mapinha do Brasil. Então a gente vem e pinta ele todo de verde. Ó, pertence a Portugal. Daí vem outro país, a gente apaga o verde e pinta de outra cor, pinta de azulzinho claro. Pronto, agora pertence à Holanda, né? Do mesmo jeito como está hoje. Então a única diferença seria que a gente, né, estaria mais rico, né? A gente teria mais dinheiro, né? Seria um país mais envolvido, um povo mais educado, né? Se tivesse sido colonizado pela Holanda, né? É só essa diferença, de resto era igual, né? Seria o mesmo Brasil, etc. Mas, pessoal, isso é um absurdo completo. A pessoa ignora que a civilização brasileira, ela é constituída pelo povo brasileiro, pela cultura brasileira, pessoal. E esse povo e essa cultura foram formados com Portugal nas suas origens, a partir de um intenso e longo processo de miscigenação, de mestiçagem e de sincretismo. A cultura brasileira, a identidade brasileira, ela tem isso como base. Ou seja, não tem como falar de um Brasil sem Portugal. E muitas pessoas não conseguem entender isso. E eu compreendo, porque esse é um vício que vem da história política. Então a gente é tão acostumado a estudar apenas a história política, um pouquinho da história econômica, que a gente não para pensar na dimensão cultural, na dimensão do imaginário pessoal. Se tivesse sido outro país a colonizar esse território, nós teríamos estruturas mentais completamente diferentes. Nós teríamos uma formação étnica completamente diferente. E talvez a gente nem ia se chamar Brasil também. Então, o que existiria aqui seria outro povo.
Não tem como pensar que seria o povo brasileiro, só que mais rico. Não, isso é ridículo. Seria outro povo, outra formação cultural, completamente distinta da nossa. E de verdade, pessoal, ter que explicar isso é muito preocupante. E é incrível como isso não entra na cabeça das pessoas. Se debrucem sobre os territórios que foram colonizados pela Inglaterra e pela Holanda. Muitos desses territórios tiveram apartheids raciais se desenvolvendo. É muito provável que isso fosse ocorrer aqui também. Então aquela mestiçagem que produziu, que plasmou o nosso povo, fosse estancada mais cedo ou mais tarde com esse tipo de domínio. Então essa é uma consideração básica, eu quero que fique clara. Um país não é apenas um território. A identidade nacional ela se expressa a partir de muitos elementos, dentre os quais o mais profundo é a cultura. Cultura, imaginário, folclore, temas que eu trato bastante aqui no canal. Isso posto, portanto, nós podemos nos debruçar então sobre a questão do empreendimento holandês, Maurício de Nassau, etc. Que rendeu inclusive algumas discussões aqui nos comentários. Muitas pessoas se deslumbram ante as obras que Nassau realizou na cidade do Recife e se transformam em apologetas do empreendimento holandês como um todo. E daí quando a gente fala do esforço heróico que foi a Reconquista Brasileira, a Batalha dos Guararapes, etc., logo nós aparecemos como defensores do empreendimento português. Então, na cabeça dessas pessoas, pessoal, existe um empreendimento holandês versus um empreendimento português. Então, metrópole holandesa contra metrópole portuguesa. E é esta a batalha. A metrópole holandesa é melhor, isso foi provado historicamente, logo, o Brasil holandês seria melhor. Aqui as pessoas pecam por outra simplificação. Eu quero trabalhar mais sobre isso num vídeo próprio. Mas, pessoal, eu já quero dizer aqui o seguinte. Sempre que nós tratamos do período colonial do Brasil, ou seja, época que vai de meados do século XVI até o início do século XIX, nós precisamos diferenciar 3 esferas. Tá? Guardem isso, 3 esferas. Em primeiro lugar, nós temos, acima de tudo, a metrópole portuguesa. Então, metrópole portuguesa, com o rei, com seus conselheiros, com seus burocratas, etc. Tá? Num segundo nível, nós temos o povo português. Então, o povo comum português, que em Portugal é submetido a essa metrópole e que vem para o Brasil em levas de migração. E muitas vezes, no decorrer de todos esses 300 anos, fixou moradia aqui. Então, metrópole portuguesa, povo português. Em um terceiro nível, nós temos o povo brasileiro, que é o produto da mestiçagem do povo português com outras matrizes culturais, notadamente matrizes africanas e indígenas. Esse povo brasileiro foi sendo gestado no decorrer de séculos. Então vejam, nós temos aqui 3 dimensões diferentes que se articulam, mas são diferentes. Beleza? Isso é muito importante para a gente compreender a Reconquista Brasileira, a insurreição pernambucana, como foi conhecida. E é muito curioso que a própria história ela vem confirmar essa divisão que eu faço. O conflito aqui no Brasil não se dava inicialmente entre a metrópole holandesa e a metrópole portuguesa, mas entre a metrópole holandesa e o povo brasileiro. Essa que é a questão, pessoal. Essa que é a questão. E como a gente pode provar isso? Como muitos já comentaram nos vídeos em que eu defendo, faço uma apologia do esforço da Reconquista, Portugal estava disposto a entregar o Nordeste para a Holanda. Sim, Portugal, de Dom João IV, estava disposto a entregar o Nordeste para a Holanda. Inclusive, a Holanda até se aproveitou da distância entre a formalização do tratado e a assinatura dele para conquistar mais territórios, de maneira que eles também ficassem inclusos nessa entrega. Até mesmo o gigantesco padre Antônio Vieira chegou a defender a entrega desses territórios para a Holanda. O mesmo padre Vieira que escreveu aquele maravilhoso sermão das armas de Portugal contra as armas de Holanda, coisa maravilhosa, obra-prima
da língua portuguesa. E apesar de discordar, de certa maneira eu até entendo a cabeça de Dom João IV e de alguns dos seus burocratas, né, inclusive do padre Antônio Vieira, porque Portugal estava em guerra contra o Império Espanhol, que na data ainda era o império mais poderoso do mundo, e também estava em guerra com a Holanda, que estava em franca ascensão, próxima de ser a grande potência naval do mundo também, né, sucedendo assim a Espanha. Então eu até compreendo. Por isso que a metrópole portuguesa tinha esse projeto. E foi com o desenrolar dos acontecimentos que ela foi mudando a sua cabeça. Só que para o povo brasileiro, a posição da metrópole pouco importou. A insurreição do povo brasileiro contra os holandeses foi muito espontânea, pessoal. Muito espontânea. Então não se trata de fazer uma apologia da colonização portuguesa no Brasil. Compreendam isso. Mas sim uma apologia do esforço do povo brasileiro, que já tinha, na data, 1,5 século de gestação. Então já haviam várias gerações de brasileiros nascidos e morridos nessa terra. Muitos tentam desqualificar esse empreendimento dizendo que não passou de uma revolta de senhores de engenho endividados contra a UIC, que cobrava suas dívidas. E ainda que esse elemento seja inegável, o buraco é muito mais fundo, pessoal. A verdade nua e crua é que o povo brasileiro daquela região, naquele contexto, percebia a metrópole holandesa como algo opressor, como uma dominação vinda de fora. Esse era o sentimento do povo brasileiro. Porque vejam, os holandeses, eles eram etnicamente muito diferentes e eram também religiosamente muito diferentes. Os holandeses, eles não deitaram raízes no povo, eles não se misturaram como fizeram os portugueses. E é claro que o povo brasileiro ia perceber o empreendimento holandês como algo que o estava oprimindo. Então vejam, nós aqui 400 anos depois, podemos nos dar o luxo de falar: teria sido muito melhor, né, se a Holanda tivesse ganhado aquela batalha. Mas o que os nossos tataravós daquele momento pensavam? Eles viam a Holanda como opressora, pessoal. Essa é a questão. Os brasileiros da data, naquele lugar, naquele momento, percebiam a Holanda como algo negativo. Por isso se levantaram contra ela. E foi toda aquela sociedade que se levantou contra a Holanda. Havia ali elementos portugueses. Sim, elementos que nasceram em Portugal que estavam aqui. Existiam, sim, né? E haviam muitos elementos brasileiros. O povo brasileiro se levanta, pessoal. Então dá para dizer que sim, foi uma insurreição luso-brasileira. Mas vamos lá, pessoal, se é necessário dizer mais alguma coisa, o centro do argumento das pessoas que defendem a Holanda sempre é os projetos do Maurício de Nassau em Recife. Sempre. Esse é o argumento, o único e exclusivo argumento. É sempre isso. Maurício de Nassau fez um monte de coisa, né? Modernizou a cidade, construiu o observatório, construiu o jardim botânico, né? Trouxe pintores e tudo mais, né? É sempre esse o argumento, né? E as pessoas imaginam que isso é um indício de que o Brasil seria mais desenvolvido com a Holanda. Muitas das coisas que ele fez foram sim notáveis. Infelizmente, esse viralatismo impede a gente de fazer uma apreciação real, né, das obras do Nassau. Mas vejam, apesar das obras do Nassau terem sido notáveis sob alguns aspectos, elas não passaram de perfumaria em meio à totalidade do projeto holandês. E eu explico. O germen do subdesenvolvimento, da dependência e da superexploração da força de trabalho que nós encontramos sim no projeto colonial português, também se fazia presente, literalmente idêntico, no projeto holandês. Pessoal, desculpa desapontar vocês que admiram a Holanda. Tudo aquilo que no projeto português veio a provocar futuramente o subdesenvolvimento, a dependência e a superexploração da força de trabalho, as quais nós padecemos hoje, também se encontrava no projeto holandês. E perceber isso é muito simples. Vejam, do ponto de vista de Portugal, o que era o Nordeste brasileiro? Qual era a função do Brasil? Produzir gêneros tropicais, notadamente o açúcar, para os mercados europeus. Certo? Aos olhos da metrópole portuguesa, era isso.
Ou seja, o Brasil não foi projetado para si mesmo, mas para fornecer lucros para elites europeias. Isso daí é óbvio, pessoal, tá? Isso daí é óbvio, pacificado já pela historiografia. Mas agora vem a questão: qual que era a posição do Brasil no projeto holandês? Adivinha? Fornecer gêneros tropicais, notadamente o açúcar, para os mercados europeus com base em mão de obra escrava. Então, o grande vício da colonização portuguesa, que provocou a longo prazo subdesenvolvimento, dependência, superexploração da força de trabalho, também era um vício da colonização holandesa. Tanto que a Holanda tratou de conquistar Angola para garantir o fornecimento de escravos para os engenhos do Nordeste. Então, o projeto holandês era radicalmente o mesmo do que o projeto português. Eram projetos idênticos. Daí a gente percebe que as modernizações do Nassau para Recife não passavam de perfumaria, porque não atingiam a estrutura do projeto holandês. A estrutura, pessoal, a base. Então, se culturalmente é ridículo a gente dizer que o Brasil seria melhor, né, sob a Holanda, uma vez que não existiria Brasil, porque não existiam estruturas mentais do povo brasileiro, muito menos a nossa formação étnica atual, muito pior é dizer que o Brasil seria materialmente melhor. Nem para isso tem base, pessoal. Então vejam, não existe base para você fazer uma apologia da Holanda, nem do ponto de vista cultural e nem do ponto de vista material. O que sustenta essa crença, senão ideologia? Então, eu reafirmo aqui, eu faço sim uma apologia do esforço do povo brasileiro contra o dominador holandês. E eu acho que isso tem muito o que nos ensinar para os dias de hoje. Infelizmente, como diz Antônio Risério, foi formada no Brasil uma nova história oficial. E nessa nova história oficial, tudo aquilo que cheira a nacionalismo, tudo aquilo que cheira a afirmação da identidade nacional, da cultura nacional, tem que ser descartado, tem que ser anatematizado. O resultado disso, uma crença sem substância nenhuma de que a Holanda teria sido melhor para o Brasil do que Portugal. Simples assim. Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, além do vídeo que eu já comentei, outros 2 vídeos. Num deles eu falo sobre a profunda influência portuguesa na constituição do imaginário popular brasileiro. Vale muito a pena assistir, esse vídeo deu o que falar aqui no canal. E outro vídeo é a leitura de uma carta que eu escrevi chamada Carta aos Luso-Descendentes, onde eu busco questionar um pouco o porquê da gente desprezar tanto tudo aquilo que tem a ver com portugalidade, lusitanidade. Beleza? Vale a pena dar uma olhadinha. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, meu povo!